Estava fixando aqui um comentário, tudo bem? Olá, boa noite. Vamos subindo, vamos subindo. Oi, Taíra, oi, Maurício. Ah, Tassi já tá aí. Eu vou te chamando então, Tassi, até o pessoal ir entrando, tá bom? Vamos lá. Oi, Lucimara, tudo bem? Ah, boa Oi! noite. Tudo Ih, bem? chegou tudo e você? Tudo maravilhoso. Boa noite, Oi, gente. gente. Oi, Rafa. Oi, boa noite. Ai, que bom ter você aqui. Que Ah, saudade de você. isso. É muito gostoso. Tenho acompanhado o seu trabalho. Esse período de isolamento tem sido tão difícil para tanta gente. E essa oportunidade de estarmos juntos online, assim, é muito boa. A gente sempre troca coisas importantes. Tenho acompanhado quase todas as lives, eu assisto, assim, fico Ai, que legal. mais dou uma olhada no que está acontecendo. Uhum. Então é um privilégio estar com você, estou muito feliz Que mesmo. alegria. Que alegria que você aceitou meu convite. Fiquei muito feliz. Pensar, "Ai, será que a Tassi vai? Será que não vai? Ainda bem que veio." Bom, boa noite para todos que estão entrando. Vamos subir no meu povo, que hoje vai ser babado, babado. Oi, ah, a Isa chegou, tudo bem? Oi, Oi, Isa! oi, Tati, oi todo mundo, Gabriel. Bom, gente, a Tássila é um presente para mim, foi um presente na minha vida, assim. A gente se conheceu num círculo de mulheres, ela foi, né, no meu círculo de mulheres e já amei, olhei para ela e já amei a energia, a força e a gente já se conectou e a partir daí viramos amigas, né? Já fizemos algumas coisas juntas Sim. e ela é maravilhosa nos oráculos, todo dia ela faz stories e eu também acompanho. E hoje ela veio para falar do poder terapêutico que o oráculo tem, né, Tassi? Porque a gente acha que oráculo é adivinhar, vamos lá, vamos adivinhar o futuro, mas na verdade é um atendimento terapêutico mesmo. E é disso que ela vai falar para a gente hoje. Sim, os oráculos, eles são assim, foram um presente mesmo que o astral mandou para mim. O meu primeiro oráculo foi o oráculo da deusa, que a gente trabalha bastante nos círculos de mulheres, inclusive os círculos que eu participo Ui, com você derrubei. sempre tem cartas do caminho xamânico, carta do animal de poder e tudo mais. E é muito comum, né, nos círculos voltados para o sagrado feminino, essa utilização. E aí foi por isso que eu comecei ali. Eu olhava aquele monte de carta, né? Eu vim de uma família cristã, né? Então na minha família era basicamente proibido isso. E eu olhava aquele monte de carta, assim, e batia aquela vontade, aquela necessidade de desvendar, sabe? O poder que tinha ali. E aí, em algum momento, eu comecei mesmo a estudar sobre como funcionava, porque eu queria desmistificar justamente essa ideia de que é para ler o futuro. E quando esse estudo foi surgindo para mim, chegaram outros oráculos na minha mão. Então, alguns oráculos, por exemplo, o meu tarô eu ganhei da minha sogra, que Uau! ela, assim, lia tarô na juventude, e aí ela comprou esse tarô e acabou ficando parado na casa dela. E aí ela, percebendo que eu estava nesse movimento, chegou um dia e me entregou o tarô e falou assim, ó, é para você estudar ele, para você usar como você achar que é melhor. E aí eu Nossa. recebi, assim, as cartas e sabe, assim, quando é algo que você, só de pegar na mão, você já tem certeza que é grande? Uhum. Foi exatamente isso. Então, foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar. Hoje eu trabalho com o tarô mitológico, tá aqui, não dá pra ver, mas tá aqui em cima da mesa.
Trabalho com alguns outros oráculos que eu tenho aqui. Eu tenho o oráculo Ruhu, que é um oráculo canalizado por uma terapeuta brasileira. E ele é Ruhu porque é a sabedoria da coruja, né? Então, cada carta traz uma mensagem de sabedoria e uma reflexão. Ele vem com um livrinho, uma caixinha, super, assim, um amorzinho, sabe? Um quentinho no coração. Trabalho com as cartas do caminho sagrado, são cartas xamânicas. Ela vem com o livro também. Essas você conhece, né, Andressa? Essas eu conheço. E trabalho com o oráculo A Deusa Respira, que é um oráculo sobre sexualidade sagrada. Então, nós mulheres que plantamos a nossa lua, que trabalhamos a Kundalini, as mulheres que dançam, né? Temos essa, eu digo que é uma missão, assim, de olhar para a sexualidade sagrada. Com certeza. Esse oráculo é lindo, eu conheço Esse também. oráculo é maravilhoso. Ele chegou para mim através da Academia de Curandeiras. Tem um oráculo do pão, que Esse também é lindo. bastante, que é maravilhoso. É assim, cada vez que eu abro esse oráculo é um presente. Ele fala muito com o coração das pessoas, é incrível. E tem o oráculo da deusa, que foi o primeiro que eu adquiri na curiosidade de estudar sobre as deusas, né, em primeiro lugar, mas depois eu fui entendendo que não era só um estudo sobre a mitologia, né? Existia um mistério ali para ser desvendado. Então, são esses os oráculos que eu trabalho. Não vou mentir a minha preferência pelo tarô. Eu sou perdidamente apaixonada pelo poder que o tarô tem. E aí tem 2 anos que eu tô nessa caminhada, assim, já. O tarô eu comecei mesmo a estudar, a pegar firme, tirar tarô para as pessoas há 1 ano. Mas já tô há 2 anos estudando ele, né? E, bom, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a história dos oráculos, né? A gente tem existe uma superstição de que os oráculos sempre foram, assim, algo relacionado sei lá, divindades, a poderes sobrenaturais. Não é nem as divindades, na verdade, sempre tiveram acopladas aos oráculos, mas aos poderes sobrenaturais, né? Bom, para falar sobre isso, a gente precisa voltar um pouquinho ali na história da humanidade. No tempo da Grécia Antiga, nós tínhamos os oráculos, que eram verdadeiros templos dedicados a essa orientação divina. Então, quando uma pessoa precisava fazer qualquer coisa que fosse importante na vida dela, sair para buscar alguma coisa, se jogar num empreendimento novo, qualquer orientação que essa pessoa precisasse, ela ia lá nesse templo buscar essa orientação. O mais conhecido desses templos era o oráculo da cidade de Delfos, que era dedicado ao deus Apolo, que é o deus do sol, né? O deus da luz. Então já tinha essa pegada de iluminação da mente e tudo mais. Dentro desses templos trabalhavam alguns sacerdotes que cuidavam do templo, né? Cuidavam do aspecto físico do lugar. E também canalizavam essa orientação divina do deus Apolo. Então, o oráculo ele podia ser 3 coisas. Ele era o templo em si, o sacerdote que canalizava a orientação e a resposta para o que estava sendo perguntado, né? A busca. Então, quando esses sacerdotes se dedicavam a isso, existia um trabalho interior, um trabalho de autoconhecimento, de se reservar um pouco mais diante da sociedade, para conseguir trazer essa orientação divina. E aí, dentro desse oráculo de Delfos, que era o mais conhecido, tinha uma frase que é muito interessante para a nossa conversa de hoje, que é: conhece-te a ti mesmo. É uma frase atribuída a Sócrates, né? Que é um filósofo muito conhecido, todo mundo estuda ele na escola em algum momento. E essa frase, ela já traz muito do intuito do oráculo, né? O intuito da busca pela sabedoria, pelo autoconhecimento,
pela luz da verdade, né? Por não somente se entender, mas entender também o mundo à nossa volta. E entender como iluminar a nossa consciência. Né? Então, já a partir daí, já vem um pouco dessa, já se desprende um pouco dessa questão sobre ver o futuro, sobre um poder sobrenatural. Né? E para desmistificar o medo que as pessoas têm dos oráculos, a gente tem que olhar para isso. Eu conheço muito, tem muita gente que me procura falando assim, eu quero muito tirar tarô, mas eu morro de medo. Eu falo, mas medo do quê, gente? O tarô não vai te morder, calma. E é um lugar mesmo de desconstrução, né? E aí a gente conversa falando, olha, não precisa de medo, a gente não vai ficar prevendo coisas que você não pode fugir, porque é esse o medo do ser humano, é encontrar no caminho coisas que a gente não pode fugir, coisas que estão além da nossa, do nosso controle, né? Porque a gente adora controlar, a gente acha que está controlando tudo. Ou o poder de decisão, né? Além do nosso não, além do que podemos decidir se sim ou não, né? Exatamente isso. E daí, quando esse convite filosófico do oráculo acontece, é um lugar de chamar mesmo a atenção para a sabedoria, chamar a atenção para sermos mais observadores e analíticos com a nossa vida e para trazer mesmo essa ideia de que é uma ideia filosófica, né? De que ao nos tornarmos mais sábios, acessamos um equilíbrio que é bom para nós e é bom para o mundo. Né? Então, é daí que vem o oráculo. É lógico que, com o passar dos anos, né, na história da humanidade, isso foi sendo condensado, né, foi sendo enxugado. Então, os oráculos mesmo lá da Grécia Antiga foram, conforme as cidades foram caindo, eles foram sendo desconstruídos, a maioria está em ruínas, mas desse lugar que vem a ideia de orientação que o oráculo tem, que é o nosso propósito aqui hoje. Né? E quando eles foram condensados, esses oráculos, eles foram se tornando ferramentas. Né? Então, nós temos os tarôs, tem o tarô de Marselha, tem o tarô egípcio, o tarô mitológico, o tarô das bruxas, N tarôs. Aqui a gente vai, você colocar tarô no Google, mas vai chover. Chove. São muitos, né? Tem também os outros oráculos canalizados por terapeutas, por pessoas que buscam a espiritualidade. Nós temos também as runas, que é um oráculo celta, para quem não conhece, são símbolos celtas que vêm em pedrinhas. A Isadora, que está assistindo a gente, adora as runas. Eu amo runas também, eu gosto. Eu nunca tirei runas. Eu tenho um monte de vontade de aprender. Eu falei, mas antes de aprender, eu preciso ir tirar com alguém que já conhece a ferramenta, né? Ai, vá que você vai gostar. Eu já tirei, eu tenho também uma, às vezes uso, não sei nada, claro, mas recomendo. Você vai amar e vai começar a ser oráculo, vai usar como ferramenta. É muito interessante que, mesmo quando a gente fala assim, eu não sei nada e tudo mais, mas como é um trabalho que é também intuitivo, né? Aquilo mexe com a gente de alguma maneira. Vem cheio de símbolos, vem cheio, e aquilo provoca na gente a curiosidade de entender o que é que está sendo falado. Né? Então, aí tem, além as runas são celtas, são do século XIII, então é uma coisa que também já vem na sociedade aí, passando de mão em mão, de cabeça para cabeça, o conhecimento. Temos a quiromancia, que é a leitura da palma da mão, né? É muito comum para os ciganos, inclusive ontem foi dia de Santa Sara, né? Então, acredito que muitos ciganos por aí estejam fazendo isso, lendo as mãozinhas das pessoas. A cafeomancia, que é um tipo de oráculo onde se vê a borra de café e se interpreta, né? A gente toma o café, tem ali um momento de internalização, porque o café também é uma medicina sagrada, não é uma medicina da terra. E temos os búzios, que são muito comuns nas religiões afro, né? Para as pessoas, tem muita gente que descobre quem é o pai e mãe de cabeça, dos orixás e tal,
através dos búzios. E uma infinidade de outros. Aqui eu dei um resumo, estou tentando ser breve nesses resumos. E a principal questão de um oráculo é que um bom oráculo, ele não se preocupa, um bom oraculista, né? Não se preocupa em ver as coisas que vão acontecer lá na frente. Na verdade, um bom oraculista se preocupa em trazer o indivíduo para a presença. Você já falou com a Érica, né, algumas semanas atrás, sobre presença. Inclusive, foi uma live que falou muito com o meu coração. Porque a gente fica o tempo todo tentando prever o futuro ou se concentrando no que passou e o agora, né? E esse momento aqui, agora, como que eu tô? Então, o oráculo, ele vem com essa proposta de trazer a gente para a profundidade da presença, né? De orientar a partir da presença. É um momento de... Eu sinto que o oráculo, ele é como se fosse um vácuo no tempo. Porque quando você senta para ler um oráculo, você para tudo, a vida toda lá fora, todas as questões externas, tá tudo pausado. E aí você tem um tempo para analisar essas questões. E aí, neste tempo, os caminhos se abrem. Você consegue entender aonde você está, o que está acontecendo e como pode melhorar. É uma frase muito comum para quem trabalha com Theta Healing, para quem trabalha com essas terapias energéticas, como pode melhorar. Então, o oráculo, ele vem com essa proposta de fazer a gente pensar como pode melhorar. Onde eu estou agora? Qual é a parte do caminho onde eu parei, onde eu me perdi? E aí, a partir disso, dá essa luz. E, assim, é um verdadeiro portal para a compreensão dos processos, né? Com certeza, com certeza, sem dúvida nenhuma, nenhuma mesmo. E você falou que existem milhares de oráculos, mas, por exemplo, o oráculo, eu comprei há pouco tempo o oráculo das bruxas. Ele é igualzinho, porque eu não conheço, o oráculo de Marcela que fala? Como fala? Marcília. Marcília. A Marcília, né? Tem aí É igualzinho? variação. Todos os oráculos, eles têm o mesmo significado? Assim, eles têm o mesmo caminho ou tem oráculo muito diferente um do outro? Eu sei que, por exemplo, você não citou, né? Mas, por exemplo, o baralho cigano é um pouco diferente, não é? Desse oráculo mais tradicional. Só que todos esses que entram dentro mais ou menos do tradicional, igual o oráculo das bruxas, por exemplo, é igual o oráculo de Marcela? Ele é a mesma coisa ou tem diferença? Será? Existem pequenas diferenças na proposta, né? Por exemplo, o de Marcília, ele é muito antigo, ele era muito usado, ele vem da Idade Média, né? Então, ele já é muito relacionado à ideia de bruxaria e tal. O das bruxas, eu já tirei o oráculo das bruxas com a Michelle Fritz, que é a fundadora da Casa Ventre Forte, né? Que é um espaço também onde eu tô sempre ali. E eu acredito, assim, ao meu ver, né, eu acredito que os oráculos, a diferença na proposta vem justamente, por exemplo, pela imagem, né? O das bruxas, você consegue trazer mesmo uma energia bruxesca ali. Trazer ali esse olhar, né, para os elementos que são muito, muito presentes na vida das bruxas, para as energias femininas, né? Não que um homem não possa tirar, né? Mas a energia né, tá manifestada naquele oráculo. E o de Marcília, por exemplo, ele é o mais tradicionalzão que a gente conhece, né? Ele é o mais antigo, na verdade. É o mais antigo. Só que todos vieram dele, então. Tudo nasceu de lá, tudo nasceu lá. Basicamente, os tarôs, né, eles foram sendo desenvolvidos a partir do tarô de Marcília. Eles divergem, por exemplo, o tarô egípcio, ele vai contar a história dos deuses egípcios, né? O tarô de Marcília, ele conta a trajetória
né, do louco, que é a carta número 1, né, o primeiro arcano. E o tarô mitológico, por exemplo, que é o que eu trabalho, mitologia. Eu travei para vocês? Ah, entendi. Um pouquinho, travou a imagem, mas a gente continua te ouvindo. Alguém pode falar se tá tudo bem, se está ouvindo bem, se travou, como que estamos? Como está? Voltou. Para mim Agora também. voltei para mim. Eu acho que para eles também. Deu uma caidinha e ressuscitou. Bom, a gente pode ir em frente. Né? Pode. E aí o tarô mitológico, que é o tarô que eu trabalho, ele fala sobre os deuses da mitologia, os deuses gregos, né? Que vem aí um pouquinho com... Aí fala de Atenas, fala de Zeus, fala de Hades, e vai interpretando essas histórias, né? O interessante é que todo tarô, ele vai ter os arcanos maiores e os naipes. Então, isso aí provavelmente não vai diferir. No baralho cigano, o que difere é que é enxuto, né? Eu não posso falar muito aprofundado sobre o baralho cigano, porque eu ainda não trabalho com essa ferramenta. Apesar de que toda vez que eu digo baralho cigano, meu coração dispara. Baralho cigano é o famoso fofoqueiro. Eu tenho um baralhinho cigano que ele é de cartinhas desse tamaninho, assim, eu não tô com ele agora na mão, mas ele é bem pequenininho. E eu comprei de cartas, né? Ele paguei, tipo, sei lá, acho que foi R$3 nele. E casa de artigos religiosos. E aí, o que eu sei sobre ele ele é realmente mais enxuto. Se eu não me engano, são 52 cartas. E o tarô mesmo, que é esse baralho que eu tenho aqui em mãos neste momento, né? São muito mais cartas. Então, ele vem aqui com toda essa de naipes, né? Trabalha com os arcanos maiores e aí entra nos naipes. Dá para tirar tarô só com os arcanos maiores? Dá. Dá para tirar só com os naipes? Dá também. A verdade é que a maneira como a gente vai manipular o elemento, né, o tarô em si, ou o oráculo em si, não é uma questão. A questão é a gente ter respeito pela ferramenta, entender que existe uma energia ali, né, abrir o nosso coração e se preparar para trabalhar com isso. Então, para quem deseja trabalhar com o tarô ou qualquer outro oráculo, essas são as primeiras dicas de entender que a questão é abrir, como que você embaralha as cartas, isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que abre... A tiragem também não. A tiragem também não. Tem gente que tira uma carta por vez. Tem gente que trabalha com 7, tem gente que trabalha com 2, com 3. Então, não existe uma regra, né? A estrutura dos baralhos sempre vai ser parecida, né? Só que cada um traz energia e cada um conta uma história. E a tiragem em si, ela não vai influenciar. Na verdade, coração aberto ali, eu sempre clientes também virem com o coração aberto, né? Porque é só o oraculista que faz a coisa acontecer. Não, a gente trabalha, é um trabalho a 4 mãos. Né? É um trabalho que nós vamos construir significado. Eu tiro o tarô online. Tássia, eu lembrei uma coisa aqui, inclusive, eu não sei se você já conheceu alguém, eu já conheci e eu já ouvi falar bastante, tem umas senhoras mais antigas que leem com o baralho normal, esse que a gente joga pife aí, que a gente joga truco, né? Elas leem pelo naipe, né? Então, eu acho que é isso que você está falando mesmo, né? Eu acho que o respeito é acima de tudo, né?
Tá travando um isso. pouquinho. Tá, eu também tô vendo que tá. Uma angústia começa a travar. Não, mas É uma... tá travando assim bem pouco. Dá para... eles vêm com os que vêm com os arcanos mais, eles vêm com 78 lâminas, né? Então são, fora os naipes, nós temos, vou até confirmar os números para não passar errado para ninguém, porque eu trabalho com essa ferramenta e eu nunca sei quantos números tem em cada parte do tarô. Se eu não me engano, são 54 cartas naipes, e aí o resto vamos aos arcanos maiores, né? Que são os personagens principais da história. E realmente tem gente que trabalha com esse baralho comum, né? Sendo que ele seja um baralho, quer dizer, eu acredito, né, que seja um baralho apropriado para isso, no sentido de que você não vai... Não, claro, claro. Não, com certeza. Travou aí, voltou? Aí. Voltou. E aí, assim, é justamente sobre isso, sobre o respeito para com a ferramenta, sobre a gente olhar para a ferramenta com a gente falar com a gente, né? Nenhuma mensagem chega ao nosso coração se a gente bloquear. Então, a gente tem que estar com o coração aberto, tanto o oraculista quanto o consulente, né? Assim, uma das principais questões que eu vejo que as pessoas trazem para além, né, do funcionamento da ferramenta é sobre tarô, oráculo e livre-arbítrio, né? Parece que uma coisa sempre vai contra a outra, porque a gente fica pensando como que eu vou, sei lá, desvendar o futuro, que a gente já sabe que não é isso, né, que é orientação. Mas a pessoa, geralmente, o pensamento comum é esse. Como que eu vou desvendar o futuro? Vou saber o que vai acontecer. E se eu não puder fugir disso? E se não é isso que eu quero para mim? Então, quando a gente percebe que o tarô ou o oráculo serve para a gente, para o presente e para esse senso de observação do agora, nós conseguimos entender também, pode mostrar as possibilidades de caminho à frente, sem encurralar a gente em nenhum lugar, né? Sem trazer esse peso tão grande daquilo que a gente não pode fugir. Então, quando nós falamos de futuro, né, a gente está se arriscando a entrar num lugar que nenhum ser humano na face da Terra tem conhecimento ou controle. As pessoas que falam, porque eu leio o futuro e tudo mais. Eu, sinceramente, enquanto terapeuta e estudiosa dos oráculos, né, se é que eu posso me chamar assim, mas enquanto uma pessoa que se interessa por essa ferramenta, eu tendo a discordar, em primeiro lugar, né, e tendo a ficar com uma pulga atrás da orelha, porque é realmente algo que diz respeito a um pouco muito sobrenatural, né? E é daí que vem essa mítica de que o tarô vai... a Joana falou, são 22 Joana. Nos arcanos maiores. Isso. E 56 nos menores. Realmente, são 54. Quando a gente pensa, né, desconstrói essa mítica, né, muito sobre ver o futuro, não sei, não quero ver o futuro, porque eu não quero ter certeza do que vai acontecer comigo e tudo mais, te abre uma outra porta, que é uma porta mais profunda, né, muito mais útil para nós, seres humanos. Eu vou dar um exemplo, né? Quando uma leitura de cartas, e aí o consulente é avisado de que ele vai morrer num acidente de uma queda de avião
durante uma viagem, né, que ele vai fazer. Então, inevitavelmente, ele é avisado, não tem como ir, que ele vai cair de avião e que ele vai morrer nessa queda. E aí, você acha que essa pessoa vai querer andar de avião mais alguma vez na vida dela? Não vai. Porque ali a pessoa já vai começar a criar toda uma... A nossa mente, ela é profissional em nos contar histórias. E nos contar histórias, coisas muito dolorosas. Então a gente começa ali a... Meu Deus, eu não vou conseguir escapar. E agora? Eu quero viver mais. Eu vou viajar de avião quando eu estiver bem velhinho, que é pra morrer quando eu estiver bem velhinho. Então, entende? Existe uma... É todo um teatro da mente, né? Que vai se estabelecendo ali. E aí, essa pessoa tem o livre-arbítrio de escolher entrar num avião ou não. Né? E quando a gente escolhe não entrar nesse avião, logo nós mudamos as possibilidades do futuro. Eu acho que quando a gente entende os oráculos como uma várias possibilidades, de não tentando prever o que vai acontecer, nós realmente acessamos aquilo que está além do nosso entendimento, num sentido de olhar por outro ângulo. Né? Tem tantos ângulos que as situações podem ser vistas. E, ao mesmo tempo, está com um olhar tão limitado, tão aqui, né? Vamos ver só aqui. Não, vamos expandir, vamos ir esse olhar. Sabe como? Não sei se faz sentido. Eu já vou te falar aqui o que a Fabi falou, Tassi. Eu não sei se faz sentido, mas para mim, uma oraculista é como se fosse um aconselhamento. Você vai lá e você vai ter um aconselhamento desta pessoa sobre as coisas que você quer enxergar, né? E aí, saindo de lá, você vai escolher o caminho, né? Igual você está falando. Você vai escolher o que você vai fazer com todas essas informações. Mas, na verdade, é uma sessão de aconselhamento, né? Você faz a leitura e aconselha o seu consulente de acordo com o que você está vendo e da melhor forma que ele possa receber também, né? Então, eu vejo assim, para mim o oráculo é uma pessoa que ela está ali para te dar um conselho de vida do que você está pedindo. Olha o que a Fabi está falando. Conheci uma oraculista há uns 6 anos atrás que só trabalhava com 2 oráculos misturados. Ela misturava como se fosse um só. Um era dos anjos e o outro cigano. Aí no começo ela estranhou, mas a leitura fez muito sentido para ela. E aí ela te pergunta, você viu algo assim? Como você sente isso? Já vi alguns oraculistas que trabalham com mais de um baralho ao mesmo tempo, que trabalham com um baralho comum, né? O baralho de bife que a gente conhece, misturado com oráculo. E eu acho interessante essa forma de trabalhar. Acho que abre ainda mais as possibilidades. Né? Quando a gente fala de possibilidades, a gente está falando de coisas infinitas. Então, eu acho muito pessoas que trabalham, que fazem essa leitura de 2 oráculos acoplados, né? Porque os 2, por exemplo, o oráculo dos anjos, ele está muito da fraternidade branca, né? Dos anjos da guarda, e essa orientação a partir da proteção. O oráculo, o baralho cigano, ele já faz uma outra energia, né? Que é uma energia bem parecida com o tarô, pelo que eu entendo. Não me aprofundar muito nele, não ter me aprofundado nele ainda. Mas cruzar essas energias, cruzar essa possibilidade de trabalhar com a energia dos anjos. Deu uma travadinha. Deu uma travada. Voltamos. Voltamos. Então, trabalhar com essa possibilidade de unir essa energia tão límpida
com uma energia mais elevada de... Eu vejo o povo cigano com muita alegria. Gente. Eu acho que Se deu tiver para muito ruim, entender, vocês Fabi, avisam a o que gente ela no falou. Eu chat, por entendi. favor. Eu entendi. Deu para entender, Fabi? A Jana tá falando para você chegar mais pertinho do modem da internet. O meu modem tá aqui do lado. Eu acho que o Instagram tá com muita gente online ao mesmo tempo fazendo. E dá uma travadinha, mas tá dando. Aí agora, então, conta pra gente como é uma consulta. Porque a gente nós temos 15 minutos. Não. 15 minutos. Bom, para nossa live não cair. Como funciona uma consulta? É claro, como a gente falou, cada oraculista vai de a sua maneira, sempre com respeito, preparando o interior, né? Deu uma travadinha de novo. Voltamos? Voltamos. Deu mais uma. A imagem tá meio travada, mas tá dando para te ouvir. É ao vivo, bicho, ao vivo. Programa ao vivo. Ouvimos. Então, como nós falamos, cada pessoa vai trabalhar, vai manusear de uma maneira o oráculo, né? Sejam 2 oráculos acoplados, seja um só, seja o oráculo com imagem, seja o baralho comum, enfim. Quando a gente prepara o espaço e o nosso interior para a leitura, a gente já chama uma energia de orientação, né? A gente já chama essa vontade, né? A gente já movimenta ali. Então, um bom oraculista, ele é aquele que interpreta as mensagens usando o coração, o conhecimento e decodificando as energias que estão presentes, né? Então, quando a gente vai para uma consulta, quando a gente chega lá, o oraculista, ele capta a energia do consulente, ele percebe se aquela pessoa está com o coração apertado, se a pessoa veio de coração aberto, se a pessoa está curiosa, enfim, como que tá, né? Então, a gente já chega decodificando ali o que pode acontecer. E é muito importante a gente sempre lembrar que quando o consulente vem com o coração aberto, aí é só alegria, porque a gente sai do atendimento com notas para pensar, né? Com possibilidades para pensar, com atitudes a serem tomadas e com satisfação, né? A gente sai muito com um olhar de eu trabalhei esse tempo aqui, né? Eu trabalhei esse período energético e isso está me levando em frente. Isso vai me levar a um próximo passo, né? Não vai morrer ali na consulta o que foi falado. Uhum. Então, quando eu leio o tarô para alguém, tecnicamente falando, eu embaralho o tarô todinho, né? Trabalho ali com embaralhamento de cartas de várias maneiras para conseguir bastante mesmo quebrar a ordem do tarô, enfim. Limpo o tarô nos elementos, passo o meu oráculo, né, na fumaça do incenso ou deixo em cima de um copo com água para ele limpar, né, as energias, para as energias que estão contidas ali fluírem. E no tarô mitológico, né, a minha leitura eu trabalho com 7 leituras, uma de cada, uma leitura sobre cada aspecto da vida do consciente, e depois eu abro para 2 perguntas. Assim, às vezes acontece da pessoa ficar com muita dúvida e aí eu vou lá e puxo mais uma cartinha. Mas é basicamente esse o processo da leitura, de funciona. Né? E sempre o cliente ele tem sempre o espaço para se expressar. Ele pode sempre
trazer questões, observações. Ficou com dúvida? Nunca saiam de uma consulta com dúvida, gente. E de preferência, sempre que forem para uma consulta de oráculo, leva um caderninho e uma caneta para anotar. Porque é tanta informação ali, mas tanta informação que a gente sai com a mente assim, parece que está em ebulição, sabe? Assim, nossa, quanta coisa eu vi, quantas novas perspectivas sobre a minha própria vida. Então funciona mais ou menos assim. Ainda dá tempo? A gente pode tirar. Dá. É legal esse de anotar, nunca tinha pensado nisso, porque realmente a gente faz uma consulta e depois esquece tudo, não lembra mais nada. Impressionante. Muito boa essa, eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu. Dá tempo sim, dá tempo. Nossa, olha, eu nunca tinha pensado nisso, em anotar, porque realmente muita informação. É muita informação e quando a gente anota, alguma coisa que a gente anotou ali não ficou na nossa mente, mas quando a gente lê de novo o que foi falado na consulta, a gente possibilidades, coisas que a gente não de novo, gente. A gente Deu mais uma travadinha. Voltamos? A Keisa falou que a primeira vez que ela se consultou, ela não anotou nada. Terminou a sessão, já tinha esquecido 80%. Isa, eu. Muito eu. É isso que acontece. A primeira leitura de tarot também, não anotei nada e cheguei em casa e fiquei pensando, mas o que era mesmo? O que tem que fazer nesse assunto? Ai, meu Deus, perdida. Então, anotem. E assim, provavelmente o oraculista não vai falar, não vai anotar nada. Provavelmente vai achar é bom que você anote. Entendeu? Porque é uma maneira de guardar ali. E às vezes, olhar, sei lá, eu leio o tarô hoje, daqui 6 meses, eu lembrar como foi a leitura, eu tenho anotado. Então é um registro importante. Que legal. Para finalizar o nosso papo, é lógico que eu não podia finalizar isso sem abrir uma carta, né, gente? Claro, né? Claro. Então, eu já limpei ele, já está, né, com as energias. E aí eu queria que eu vou tirar 2 cartas dele, né? Mandar, precisa se preocupar. Uma questão que tenha algo que você queira jogar luz nesse momento na vida. Então, estão convidados a falarem aí rapidamente sobre uma questão que queiram elucidação, né? Uma orientação. Qual é a sua questão hoje? Qual é a questão da sua vida nesse momento que precisa de uma orientação? Porque a questão de uma é a questão de todas. A Rebeca da Energia Astral, ela é cigana, viu? Sandra Rosa Madalena aí, ó, ela é do baralho cigano. Também estou chamando para fazer uma live, vamos ver se ela aceita. Ela está meio resistente. Mas ela também, ó, tem que anotar, pessoal, viu? Tem que anotar. Então vamos lá. Qual é a questão? Alguém tem uma questão? Mesmo que cada pessoa pense em uma questão diferente, a gente consegue alguma interpretação, né? Então, convido vocês a pensarem aí um pouquinho sobre a questão nesse momento que precisa de orientação, enquanto eu embaralho. E eu vou tirar agora 2 cartas. E vou
convidá-los a escolherem o número 1 ou o 2. Então, serão duas interpretações diferentes. A interpretação, a partir do número que for escolhido, né, a interpretação é o convite para reflexão sobre essa questão que foi pensada. Ó, tô aqui com as cartinhas. Bom, quem escolheu a carta número 1? Todos já pensaram? Posso falar aquelas? Até eu, hein? Bom, tô aqui, mas... Tá aí mentalizando, né, amiga? A carta número 1 é a carta do mago. O que a carta do mago nos diz? O mago, ele é um dos seres de mais sabedoria do tarô, um dos personagens de mais sabedoria do tarô. Quando nós observamos essa carta, nós vemos que ele tem aqui todos os aparatos que ele necessita e tem aqui os caminhos que ele pode percorrer, né? Então, o mago, ele é um símbolo de que, é lógico, cada vez que a gente abrir uma carta do mago, vai depender do contexto, vai depender se essa carta conversa com outras cartas. Mas o que vem no coração nesse momento? Que ele é um símbolo de que nós precisamos pegar todo o conhecimento que nós temos em mãos, todas as ferramentas que nós possuímos já em nossas mãos, para poder escolher caminhos com mais sabedoria. Então, talvez a questão que nós estejamos mentalizando, né, que vocês estejam mentalizando agora, precise desse olhar de qual é a essência que eu já tenho em mãos para resolver essa questão. E aí escolha um caminho a partir dessa sabedoria que já está com você, né? O mago, ele é um sábio. Ele é um manipulador de elementos. E a manipulação de elementos, ela tem muito a ver com aquilo que já está conosco. Não que a gente precisa ir buscar em outro lugar. Então, o que já está com você? Outras situações que você já resolveu, que estão com essa situação. E esse convite de olhar as possibilidades de resolução dessa a partir do que se já tem, o que a gente já tem dentro do nosso coração e da nossa mente é muito importante. A gente nunca deve achar que a gente é realmente imaturo diante de uma questão, né? A gente carrega uma bagagem e considerar a nossa bagagem na resolução de todas as questões é muito importante. Agora a carta número 2. Quem estou aí na carta número 2, nós temos aqui o 4 de paus. O naipe de paus, eu estou jogando com baralho cheio, tá, gente? O naipe de paus, ele é um naipe que tem o elemento fogo, que traz muito sobre... Aguardando rapidamente o retorno. Retornou. Então, rapidamente aqui, que a gente já está com o tempo apertado. O naipe de paus, ele tem o elemento fogo, né? E ele fala muito sobre a transmutação que o fogo nos traz. Também é muito associado a energias de contenda, energias de desafio, né? De, às vezes, precisar brigar por alguma coisa. E essa carta específica, o 4 de paus, ela traz uma energia de transmutação pelo elemento fogo, né? E a transmutação interior que nós precisamos fazer para alcançar o objetivo. Então, dentro da questão que você tem hoje, qual é o objetivo? O que é, aonde você quer chegar com isso?
Essa carta fala sobre isso. Se apossar das transformações que estão acontecendo agora dentro do seu ser. Nós estamos num momento de transformação interior, de transformação externa também do mundo. E essa carta também fala sobre liderança, né? Usar o instinto de liderança. Se você observar bem, eu gosto muito de fazer a interpretação não somente pela história mitológica, mas pelo desenho em si. O desenho fala muito, né? Se fosse só pela interpretação mitológica, a gente não precisava de desenho na carta. E então, a gente tem aqui esse personagem, né, ao centro, em volta dele, várias pessoas olhando para ele no centro. Espírito de liderança, né? É o olhar de reconhecimento, é onde as pessoas reconhecem a gente. Então, essa carta ela traz bastante essa energia. Usar a energia de transmutação ao seu favor para alcançar o seu objetivo. Isso conseguir o reconhecimento que você necessita na sua vida. Seja um reconhecimento próprio, você com mesmo, seja um reconhecimento de um grupo, você na sua família, você no seu trabalho, que esteja a força da transmutação do fogo ali presente, o reconhecimento vai vindo. Essas foram as nossa, gratidão. Gratidão, que leitura linda que você tem. Você está atendendo online, né? Ó, só temos 2 minutos, senão a nossa live vai cair, eu não consigo salvar. Você faz atendimento, né? Online. Online, galera. Me procurem mesmo. Gente, procurem. Passo mais. É isso mesmo. Qualquer coisa, me chamem que eu passo o perfil dela, tá bom? Passe muito grata, foi muito lindo. Você é maravilhosa com esses oráculos, viu? Muito sucesso aí na sua caminhada que você com seus oráculos. Tá bom? Te agradeço muito, Gratidão, muito. Estou morrendo de gratidão. saudade. Quando tudo isso voltar, nós vamos nos encontrar, hein? Vamos. Gratidão, pessoal, que acompanhou. Gratidão. Um beijo. Beijo, amo você. Gente, Namastê, muito grata por ficar conosco. Namastê, eu vou salvar a live, vou deixar lá no feed, tá bom? Depois vai ficar no IGTV, para todos nós, para sempre. Vou compartilhar. Tá bom? Beijo, 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 gratidão. Muito grata a todos. Tchau, gente. Até segunda que vem. Beijo. Tchau, pessoal.